noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O nosso tema de hoje é sobre reconciliai-vos com os vossos adversários. Esse tema, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, nos bem-aventurados misericordiosos. Eu vou ler aqui a passagem do Evangelho, que está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26. Reconciliem-se o mais rápido possível com seus adversários, enquanto estiverem com eles a caminho, para que não ocorra que seus adversários os entreguem ao juiz e o juiz os entregue ao ministro da Justiça, e que sejam enviados à prisão. Em verdade, eu digo a vocês, que não sairão de lá enquanto não pagarem até o último centavo. Então, Jesus fala aqui da reconciliação. E todos nós sabemos o que é a reconciliação. A reconciliação, ela é efetuar uma mudança, uma transformação. E o sinônimo da reconciliação é o acordo, a conciliação, a concórdia, o entendimento e a harmonia. E o que é o nosso adversário? Quem é esse adversário? Esse adversário é um opositor, é um desafeto, é um inimigo, e até mesmo um parente nosso que é um parente difícil, que todos nós temos e que nós temos que conseguir a reconciliação com esse nosso desafeto. E a morte, ela não nos livra desse problema. Ao contrário, quando nós deixamos de reconciliar enquanto estamos a caminho, quer dizer, enquanto nós podemos encontrar esse irmão para resolvermos esse problema, essa discórdia, até mesmo um crime, né, que possamos ter cometido, ele está aqui perto. E hoje, com todos esses meios de comunicação que nós temos, é ainda muito mais fácil do que a época que Jesus falou sobre essa passagem de reconciliar enquanto está a caminho. E pensando sobre esse tema de reconciliação, eu lembrei de um capítulo do livro Ação e Reação, que é de psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, no capítulo 9, onde Silas conta a sua história. Eu vou ler aqui um pedacinho, só quando ele começa a contar para André sobre o seu problema, né? O qual ele precisava também pagar uma dívida contraída no passado, o qual ele não conseguiu essa reconciliação enquanto estava junto com a pessoa. Então, ele fala: sim, pagar. Pagar é o verbo próprio. Contudo, como pode o devedor resgatar-se quando o credor lhe subtrai todas as possibilidades de dissolver os débitos? Que a nós mesmos cabe sanar os males de que somos autores. Não padece qualquer dúvida. Entretanto, se nos compete retificar hoje uma estrada que ontem desorganizamos, como proceder se nos decepam agora as mãos? O próprio Cristo aconselhou: ajudai aos vossos inimigos. Muitas vezes, penso que semelhante afirmativa, corretamente interpretada, quer dizer: ajudai aos vossos inimigos, para que possam pagar as dívidas em que se emaranharam, restaurando o equilíbrio da vida, no qual tanto eles quanto nós serei beneficiados pela paz. E também nós não podemos esquecer que o inimigo de hoje, ele se tornará o nosso irmão de amanhã. E Silas conta que na reencarnação passada ele foi Luís. E ele, filho único de uma família muito rica, ele se torna completamente egoísta. E ele, muito apegado aos bens materiais, se torna até uma pessoa até um exemplar mesmo da usura. E até mesmo antes, né, dos pais desencarnarem, ele era completamente exagerado na, na preocupação do gasto que os pais tinham com o dinheiro. A mãe desencarna e o pai, depois que ainda era moço, depois de um tempo, contrai a segunda núpcias com uma moça, ainda jovem, quase da idade do filho. E Luiz, que no caso é Silas, né?
ele não suporta a ideia de dividir essa herança. E ele começa a tramar uma forma de separar o casal. E o pai, com o tempo, ele adoece e o filho começa a sair com a madrasta para alguns eventos sociais, os quais eles tinham muitos eventos sociais. E nisso ele vê uma forma de separar o casal ao ver que um primo tinha um interesse pela moça. E ele agilosamente começa a tramar que eles possam ficar juntos. E no decorrer do tempo, pelo repouso prolongado do pai e de tantas tramas e de saírem juntos, inclusive abrindo a casa para que ele fosse fazer visita para esta madrasta, ela acaba se envolvendo com ele. E nesse envolvimento, o filho já vê essa chance de fazer com que eles se separassem, né? Inclusive, até ele queria que realmente viesse a morrer, né? Se contentasse que a madrasta viesse a morrer sem que levantasse nenhuma suspeita. Nisso, uma noite, ele consegue fazer com que esse rapaz fosse até a casa deles e ele fala para o pai que a esposa o trai. E o pai quer ver. E nisso ele consegue fazer com que o pai faça o flagrante na esposa. E atormentado, né, cego pelo ódio da traição, ele começa a envenenar a esposa, até que a esposa venha a falecer pelo envenenamento. Ele, muito doente e o remorso também já corroendo, ele também vem a falecer. Luiz, então, o único herdeiro, mas não consegue mais paz, né? A sua consciência começa a cobrar dele, ele começa a ficar doente, com remorso, ele começa a ter problemas no estômago, viaja e tudo, mas ele não consegue mais encontrar a paz. E nisso ele, na casa de um amigo, ele vai tomar um remédio e acaba confundindo com um outro frasco e toma um veneno e vem a desencarnar. Resultado, ele chega ao plano espiritual muito endividado. Depois de um longo tempo sofrendo, né, nas esferas inferiores, ele é auxiliado pelos abnegados irmãos, né, que todos nós temos, a espiritualidade amiga, e ele é resgatado. E daí ele vai fazer um trabalho, e nisso ele consegue, depois de muito tempo, é claro, ele consegue a sua iluminação, a melhoria das suas condições espirituais. Mas e aí? Né? A gente pensa, como que ele ia fazer para resgatar essa dívida? Décadas e décadas ele procura pelo espírito da madrasta, mas ele não encontra. Vamos imaginar a imensidão do plano espiritual. E por mais que os mensageiros amigos soubessem o paradeiro, eles não poderiam simplesmente encontrar a madraça por ele, né? Da mesma forma que nós, como pais, não podemos ir para a prisão, né, para ajudar o nosso filho, eles também, nossos irmãos também, eles não fazem essa facilitação. E Silas precisa de encontrar essa madrasta. Então, o que que a gente pensa disso tudo? Hoje, a gente consegue encontrar esse irmão, a gente consegue encontrar esse desafeto aqui na Terra, por tantos meios que hoje temos. Mas o nosso coração ainda é muito endurecido. Nós ainda não estamos preparados. E Jesus, ele fala em muitos momentos sobre o perdão. Ele fala em muitos momentos sobre a reconciliação. Ele fala que a gente até mesmo para fazer, né, a nossa oferenda, que é logo o capítulo a seguir, a gente tem que primeiro fazer as pazes com o nosso adversário, né? A gente tem que ir atrás da nossa melhoria espiritual. Então, ele
Silas, ele não consegue encontrar essa, essa madrasta para reconciliar. E na sua, no seu trabalho, né, ele quer reencarnar como irmão dessa moça. Então, eles, no seu processo reencarnatório, ele vai ser irmão da madrasta e serão filhos do pai, né, que é o marido traído, e da mãe, que já é também um espírito mais evoluído, para que ajudem eles nessa nova jornada. Mas, para isso, ele tem que encontrar o espírito da madrasta, que ele não sabe onde ela está. Então, esse processo dele cada vez vai ficando um pouco mais difícil. Então, reencarnando como irmão, é daí que a gente percebe as dificuldades que nós temos, muitas vezes com um parente difícil, com um cônjuge difícil, porque muitas vezes essa reconciliação ela vem e por nossa própria escolha como um parente, como um amigo, como as pessoas que vêm na nossa convivência e muitas vezes nós reclamamos o quão difícil é conviver com aquela pessoa. Mas essa reconciliação ela está aí. É pelo véu do esquecimento, é aquilo que Jesus que Deus faz por misericórdia, que é o esquecimento do passado, onde nós podemos ter como nosso parente, como nosso familiar, essa pessoa a qual nós tanto prejudicamos, né? Nós prejudicamos ao ponto de, no caso de Silas, levar essa pessoa à morte. Então, ele está aí parado. Então, quem que é o maior prejudicado no caso da gente não conseguir essa reconciliação? Somos nós mesmos, né? Nós paramos o tempo, nós paramos a nossa iluminação, nós percebemos o quanto Deus é misericordioso e quanto Ele nos ensina sobre o perdão, mas ainda somos ainda muito, muito distante desse amor que Jesus ele ensina, né, que Jesus quer de nós. Então, quando Jesus fala, reconciliai-vos com os vossos adversários enquanto é tempo, é isso que ele está querendo nos dizer. Que podemos melhorar as nossas condições, mas para isso nós temos que quitar todos os nossos débitos, nós temos que quitar todas as divergências que nós temos para os nossos irmãos, né? E aí ele fala que no finalzinho também, ele fala aqui para o André, oh meu Deus, quanto tempo gastamos para refazer, às vezes, a inconsequência de um simples minuto. Então, um simples minuto, aquele minuto que nós perdemos a cabeça, né? Como diz nas palavras de hoje, e nós ofendemos, e nós ferimos, e muitas vezes nós perdemos um amigo, ou muitas vezes, na hora da ira, a gente pode tirar a vida de nosso semelhante, é por um minuto. Mas as consequências disso são enormes. Ela pode perpetuar aí por várias e várias encarnações. Mas Deus, nosso Mestre Jesus, ele mostra para nós o caminho, que é o perdão, que é a reconciliação, né? E aí ele continua falando. Por isso mesmo recomendava Jesus às criaturas encarnadas: reconciliai-te depressa com teu adversário enquanto te encontras a caminho com ele. É que espírito algum penetrará o céu sem a paz de consciência. E se é mais fácil apagar as nossas querelas e retificar nossos desacertos, enquanto estagiamos no mesmo caminho palmilhado por nossas vítimas na terra, é muito difícil providenciar a solução de nossos criminosos enigmas quando já nos achamos mergulhados nos devoeiros infernais. Então, nossas próprias ações é que nos levam para esses nevoeiros, né? É que nos prejudica e muitas vezes nós não temos mais o caminho, nós não temos aonde buscar. E Jesus mostra, através do teu evangelho, que nós podemos buscar no perdão. Esse perdão que muitas vezes é difícil, nós sabemos o quanto é difícil perdoar e principalmente reconciliar. E essa reconciliação nós temos que tentar
enquanto a gente encontra essa pessoa aqui, enquanto nós podemos ir ao encontro dele, né? Então, eu achei muito interessante essa passagem sobre quando Jesus nos chama a atenção sobre a reconciliação. Porque muitas vezes a gente pensa, não, vou deixar o tempo cura, mas muitas vezes a outra pessoa ela não esquece. E muitas vezes também o que nós fizemos é grave. Muitas vezes a nossa falta é muito grave. Então nós temos que reparar, nós temos que pagar essa falta e essa falta pode prejudicar-nos por várias encarnações, né? Por várias vezes nós podemos voltar ou ficar estacionado, como no caso de Silas, que está estacionado há décadas, já conquistado através dos seus esforços, do seu merecimento, já uma iluminação, mas quanto mais iluminado pela lei do progresso, porque somos regidos também pela lei do progresso, onde nós todos devemos evoluir, ele não tem como mais evoluir se ele não reparar esse erro, mas está estacionado. Quanto tempo será que Silas vai demorar para encontrar essa madraça para poder reencarnar, para poder reconciliar? E mesmo assim a gente sabe que será difícil, né? É onde a gente vê, como eu já disse, o parente ali difícil, né? Que a gente muitas vezes não consegue conviver, mas está aí, né? Porque aquele provérbio que diz morto o animal, fim do veneno, ele não se aplica ao ser humano, porque se nós temos a dívida, nós temos que pagar. E Jesus está nos cobrando, nos ensinando que é o caminho, né? O caminho está nesse sentido da reconciliação. Então, a nossa conversa hoje é sobre esse tema, um tema muito atual sobre a reconciliação, sobre tantos problemas que temos visto, são tantos desentendimentos, são tantas famílias sendo desfeitas por falta mesmo de ter ali o perdão, de abrir o nosso coração, quantas amizades desfeitas, quantas vezes vemos amigos aí de infância, por algum motivo, por alguma palavra mal colocada, é desfeita uma amizade tão bonita, e muitas vezes, por orgulho, nós não pedimos desculpa, nós não pedimos perdão, nós não vemos ali a possibilidade de reaver essa amizade, de reaver um relacionamento, de ir atrás de nossos pais, de nossos filhos, e de tantos momentos importantes que perdemos em família, em amigos, na sociedade, e até mesmo, né, nas nossas casas espíritas, ou até mesmo em qualquer religião, qualquer segmento, a gente deixa de ter bons, ótimos momentos, né? E também de realizar aí nossa iluminação, nossa melhoria. Como eu disse, a lei do progresso, ela está aí para que a gente melhore, porque Deus quer essa melhoria de cada um de nós. Então, hoje a nossa reflexão é sobre isso, porque ele fala várias vezes que nós não sairemos, nós não alcançaremos essa melhoria, como ele fala com a palavra do céu, sem pagar até o último centavo. Então, o último centavo quer dizer até a gente satisfazer toda a justiça, que Deus esteja satisfeito com a justiça. E a justiça de Deus, ela é misericordiosa. A nossa sorte é que Deus é misericordioso. Por isso que tem nas bem-aventuranças, bem-aventurados misericordiosos. Mas Deus, ele é o mais misericordioso. Porque ele quer o nosso bem, ele quer a nossa melhoria.
Então, meus irmãos, que Jesus possa nos abençoar, que possa abrir os nossos caminhos cada vez mais e que reconciliemos sempre e que Ele possa abrir mais ainda, cada vez mais o nosso coração, a nossa mente e que cada dia mais a gente encontre aí nas palavras dele o apoio, que a gente encontre aí no Evangelho o, qualquer segmento que a gente precisa, qualquer explicação está contida no seu Evangelho. Então, após essa reflexão, que Jesus possa abençoar cada vez mais o nosso caminho. Mestre Jesus, te agradecemos, agradecemos sempre pelos teu ensinamento, te agradecemos, Mestre Jesus, por estarmos no caminho e que possamos a cada dia, Mestre Jesus, abrir o nosso coração para o perdão, para a reconciliação. E assim, Senhor, rogamos que ilumine a cada um de nós, que ilumine todos os lares, que a harmonia, que a paz faça presente em cada um, em cada casa, em cada canto, Mestre Jesus, desse nosso planeta Terra, ainda tão necessitado, Senhor, da tua luz, do teu perdão, e que possamos, através do teu perdão, também aprender a perdoar e a reconciliar com os nossos desafetos. Mestre Jesus, peça a fluidificação das águas, que cada água possa receber nesse instante os fluidos benéficos necessários a cada um, o remédio para que todos tenham uma noite tranquila, para que todos possam se refazer, tanto no corpo quanto na alma. Que o Mestre Jesus possa nos abençoar hoje, sempre, e que assim seja.